Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui, ó, é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Só, hoje eu tô aqui na piscina, tô aqui gerenciando meus negócios. Eu quero te ensinar como que eu faço isso nesse novo mercado que tá mudando a vida de muita gente. Clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Porque o Dom tinha mais de 60% de aproveitamento. Os jogadores não estavam cômodos com a forma de trabalho. Pois é. Aí eu pergunto, será que de tudo que houve hoje, de todas as reuniões, e nunca vou defender uma saída de técnico. O Rogério tem que ficar até o fim do campeonato, o contrato tem que ficar. Tem que ficar, ele tem que se achar. Ele tem que se achar com o time do Flamengo. Porque nesse momento eles estão em descompasso. O time, ele e os resultados. Mas o Caê dizia assim, o Domi está indo embora porque os jogadores não se dão bem com o sistema de trabalho. Hoje os jogadores disseram que não, os treinos são bons. O próprio Rogério disse assim, eu sei que meus treinos são bons, eu estudei muito para isso. Nos treinos os jogadores entendem, mas no campo eles estavam mudos. Será que está tão tranquilo assim o ambiente interno lá dentro? Galvão, eu queria saber o seguinte, uma coisa que eu não sei... Do Flamengo? Sobre o Flamengo. Então vamos ver se o Eric conta. Porque seguinte. o Eric acabou de gravar um boletim pra gente no final da tarde. Mas Sabe, só uma coisa. Diga. O comportamento do Gabriel ontem, no banco, é motivo para a diretoria chamar e dar uma dura. E é motivo para o grupo de jogadores falar assim, assim nós não vamos ser campeão. Claro, por isso que eu fico na dúvida. Por isso que a minha dúvida é essa. Então, se o Jorge Jesus... Lá tem duas diretorias, gente. Lá tem duas diretorias. O Flamengo é dividido entre Gávea... Não, o Flamengo... Não, Kleber. O Flamengo é dividido entre Gávea e Ninho do Urubu. Certo. Você tem um vice-presidente de futebol no Ninho do Urubu, um diretor de futebol que trabalha. E você tem os dirigentes que ficam na Gávea, o presidente, o vice-presidente geral, o vice-presidente jurídico, que é vice-presidente geral também, e aí eles se reúnem. Aí eu conheço as feras, os presidentes. Sim, mas é um equívoco, Galvão. Mas é um equívoco. Claro Dois poderes paralelos. Sim, mas é um equívoco. Eu estou dizendo que é um equívoco. Eu não, claro. Estou dizendo ao contrário, não. Não, então, que é um equívoco. Mas o Ninho do Urubu é onde está sendo trabalhado o futebol, o dia a dia, o treino, a escalação. E quando acontece isso que o Casa falou, alguém tem que chegar. Porque assim, o que me faz crer é que a bronca do Diego, que você citou, que o Galvão cita, é uma bronca de quem está lá vendo, de quem está lá sentindo e de quem está lá percebendo que... Porque assim, gente, você pode trazer o Rinos Mitchell do céu. Em cima dessa situação do Gabriel de ontem. Sem dúvida. Vocês não acham que ele tinha que a diretoria tinha que chamar e os jogadores também? Casa, se você for achar... Se você está percebendo que um companheiro seu... que se você for achar... Lógico, é que se você for achar o achar razoável... Eu não acho nada. Não, Casa, não é você, Casa, não é você. Não, eu sei disso, eu tô falando como jogador. O que você faria, Ricardinho? Não, Casagrande, exatamente isso que eu estou dizendo. O achar mais legal, a hora que o cara entra em campo daquele jeito, o Flamengo tinha que chegar e falar assim, vai embora daqui, vai pro vestiário, vai botar roupa. Sim. O que você está fazendo aqui? Você vai ficar assim? Como é que como assim? Peraí, o Flamengo não fala. Alguém fala em nome do Flamengo. Quem seria, então, Kleber? Quando você diz o Flamengo tem que falar. Essa é a questão. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Sim, quem é que toma a decisão? Sim, mas, Galvão, mas isso aí não é no treino, isso é no estádio do Maracanã. Isso é no estádio do Maracanã. É o técnico, é o diretor. Sei lá, não tem um diretor ali? Não é o Marcos Braz, que é o... Alguém tem que falar. Estou com casa. Alguém tem que falar. Sabe aquela história, Galvão, que assim, que às vezes parece muito claro no futebol? Na minha cabeça, mas eu queria ver a experiência do Ricardinho, por exemplo, nisso. Na minha cabeça, isso é coisa pro técnico. Não, sim, claro. Quem cuida disso é o técnico. Não, ali, mas ontem. Só eu não sei nem se o técnico viu o cara entrando daquele jeito. Viu não, que ele ficou. Eu tô dizendo que eu não sei. Eu tô dizendo que eu não sei. Eu não tô dizendo que ele não viu. Não, peraí. Ele entrou e ficou. Se ele não viu aquilo, ele não viu o jogo. Tava lá pra todo mundo ver? Não, claro que tá errado.
O Ricardinho Claro que tá errado. nós estamos mais acostumados a atropelar um ou outro. Se a gente não der o espaço, a gente não consegue ouvir o Ricardinho. Nós atropelamos mais. Eu queria saber, quem é que fala, Ricardinho? Quem é que resolve uma situação dessa? Na sua opinião, o que está acontecendo? Fala aí para nós dar uma atropelada em você já, Ricardinho. Vocês atropelaram. Atropelei tá bom, agora. eu vou começar. Não, mas é o seguinte, primeira situação, eu acho que é a observação de quem está ali no momento. Seja do treinador, que é o comandante, primeiro é o treinador, que ele está acompanhando, e se ele não percebeu, tem os companheiros do clube, os líderes do time, que falam, escuta, não é aqui, desculpa, mas aqui, essa situação aqui, você não pode. Tem alguns indícios num time de futebol que acontecem que mostram determinadas situações. Esse ontem do Gabriel é um indício, é uma situação diferente da normalidade de um time de futebol. Quando acontece isso, você percebe que o andamento do time já não é o mesmo. Por não sei que aspectos, até porque a gente não está lá no dia a dia, mas é um indício claro de que alguma coisa não está certa. Outra coisa só que eu coloco é o seguinte, a diretoria do Flamengo, desde a época do Jesus, é a mesma, né? Pelo que a gente sabe, é a mesma. Se existia algum tipo de situação na direção, lá atrás, né? Talvez o treinador, ele administrava isso, alguém administrava para o time performar, certo? Então, eu acho o Jesus era uma mistura de técnico e diretor de futebol. O Jesus mandava por ele. Porque, assim, o jogador de futebol, o Casão foi jogador, todos os dias ele percebe quando existe uma situação de comando e quando não existe uma situação. É igual o jogador durante o jogo que testa o árbitro. O jogador testa o juiz a cada 2 minutos. Se ele vê que o juiz é mais ou menos, ele toda hora reclama, enche o juiz. Senão ele fica na dele, porque ele sabe que o cara põe ordem. Então, no caso do Flamengo, existem situações que não estão se completando. A fala ontem do Diego, que é um líder do time... Por isso que eu acho que passa do técnico, do time, daquele e daquele outro. Exatamente. Eu me lembro que quando o Rogério foi anunciado no Flamengo, que foi inclusive ou o Domi saiu numa segunda-feira, que o Galvão até... Nós tínhamos um entrevistado que foi... Eu acho que era o Odair Hellmann, né? E as notícias atropelaram o Odair, ele acabou ficando para um outro momento. Mas a gente estava já discutindo a possível chegada do... Pois é, a gente estava discutindo a possível chegada do Rogério e se levantou aqui a dificuldade que o Rogério teve para pilotar o elenco do Cruzeiro, que tinha muitos jogadores com mais nome, com mais... diferente, né, Veraldo? Numa crise muito mais acentuada do que essa. Não, tudo bem, mas eu lembro que foi um ponto que foi levantado naquela ocasião, que era um desafio que o Rogério tinha. Como pilotar um elenco talvez tão estrelado quanto o que eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil pilotar um elenco campeão do que um elenco em crise. Eu me permito inverter um comentário, uma observação que a gente faz meio padrão, quando a gente faz um questionamento. Assim, o elenco... O Rogério Ceni, por exemplo, não está tirando tudo que o elenco do Flamengo pode oferecer. Será que o elenco do Flamengo entregou tudo que ele pode entregar ao Domi? Ou ele está entregando tudo que ele pode entregar ao Rogério Ceni? Essa é a minha interrogação também. Que eu acho que é um caso diferente, por exemplo, do caso do São Paulo. Já que nós estamos falando dos dois que andaram escorregando aí nas últimas rodadas. Eu não vejo isso no time do São Paulo. No São Paulo não tem isso. Também, vamos botar o Atlético nessa conversa também. O Atlético vem de derrota, de não jogar e de um empate arrumado hoje no último minuto. O Atlético também era para estar colado lá no São Paulo lá em cima. Assim como o Flamengo era para estar colado no São Paulo lá em cima. Vamos botar o Atlético na história que primeiro também, ficou com que um joga campeonato sempre só, Galvão. Que foi o primeiro, ficou no campeonato só, foi o que mais contratou, o que mais tempo teve para treinar e joga de um jeito só também. Só tem uma coisa diferente do Flamengo com esses três. Por exemplo, o São Paulo. Eu não vejo problema de relacionamento, de desinteresse ou de falta de respeito de jogador nenhum. O time caiu de produção e perdeu 2 partidas. Você tem uma tese que tem um peso emocional muito grande no time do São Paulo? Sim. O São Paulo faz muitos anos que não ganha um título. O São Paulo estava jogando muito bem, primeiro lugar do campeonato. Enquanto ele tinha vários... E tinha a Copa do Brasil, né? Então, 2 frontes para ganhar um título e jogando bem. Quando foi eliminado pelo Grêmio, a pressão virou só para o Campeonato Brasileiro, com 7 pontos na frente, e o jogador pensando, e agora? E a coisa... Pode ter abalado isso. Eu acho que... eu tenho certeza que teve uma influência, porque dupla, 2 jogos... Os 2 jogos depois, ele perdeu os 2. Ele perdeu os 2 jogos. O São Paulo e o Fernando Diniz.
O São Paulo é um clube que não tem título há muito tempo e o Fernando Diniz é um treinador que precisa de uma faixa no peito para afirmar suas boas ideias de futebol. Você soma essas pressões, fica um piano nas costas. Então, só para falar a diferença que eu ia falar, é o seguinte... Essa foi bem sacada. Os dois estão precisando da faixa de campeão. Sim. O Diniz precisa da faixa dele de campeão tá vendo como minha ideia de futebol funciona? E o São Paulo, desde 2012, não ganha nenhum título. Vai caminhando para o 9º ano. O São Paulo é muito peso. O Galvão, o que eu ia falar é que a diferença do Flamengo para São Paulo, para o Atlético, que também está patinando, ou começou a patinar nesse momento, é a questão que o Flamengo está tendo um problema de relacionamento. Falta de comando, talvez, mas problemas internos dos jogadores nesse momento. Porque aquele a gente imagina, né, Casa? Hã? A gente imagina, né? A gente imagina isso, né? Pelo que a gente vê, pelo que vê aí. Imagina. A gente não está lá, né? Galvão, você tem a imagem do Gabriel ontem. Não, mas pode ser um desvio. Deixa eu aproveitar, então, essa deixa para chamar o Eric. Hoje, durante todo o dia, teve conversa, papo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E a conclusão, uma reportagem do Eric com o Felipe no GE, dizendo, 2 repórteres que conhecem o Flamengo, dizendo que, entre outras coisas, né, não se cogitava tirar o Rogério, que as informações da diretoria é de que os treinos do Rogério são muito aprovados pelos jogadores. E a questão é, qual é essa porcentagem aí disso que você falou? Eu não estou tirando de vocês ou vocês não estão me entregando direito? E teve uma reunião e o Eric gravou no fim da tarde um boletim aqui para o Bem Amigos. Oi, Kleber, oi, Galvão, boa noite para todo mundo. Claro que foi uma segunda-feira bastante movimentada no Flamengo, muitas reuniões. E a demissão do Rogério esteve em pauta sim, mas a informação que a gente tem é de que o técnico vai permanecer no cargo e por algumas razões. Primeiro, o Rogério só tem 12 jogos à frente do clube. É um tempo muito curto, embora os resultados não sejam satisfatórios. O Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e no Campeonato Brasileiro não consegue uma boa sequência de resultados. A situação só não é pior no Brasileirão porque o São Paulo também virou o ano e não ganhou os 2 jogos. Enfim, a distância já poderia até ter aumentado. Mas voltando a falar dessa permanência do Rogério, muitos jogadores, depois da partida contra o Ceará, bateram no peito, assumiram a culpa e dividiram essa responsabilidade com o técnico. Muitos deles disseram, enfim, que o Rogério tem uma metodologia moderna, que os treinamentos dele são muito bons e isso tudo foi levado para a diretoria também. Eu tive a oportunidade de conversar com 2 jogadores experientes e ambos tiveram essa opinião de que o Rogério tem que permanecer porque o trabalho dele é bom, mas que o time está passando por uma fase instável. Emocionalmente, o time se perde quando toma um gol. Foram essas as respostas que eu tive conversando com 2 jogadores experientes do elenco rubro-negro. A diretoria ainda vai dar mais um voto de confiança para o Rogério, pelo menos até o próximo jogo contra o Goiás, na outra segunda-feira. Enfim, o Rogério terá esses dias todos aí para trabalhar e tentar voltar a vencer com o Flamengo. Já são 3 jogos seguidos sem vitória. E uma última informação, o Flamengo na última década teve 18 técnicos diferentes. 18 técnicos em 10 anos. O Rogério é o segundo com o pior aproveitamento, com apenas 44%. O pior técnico nesses 10 anos em termos de números é o Ney Franco em 2014. E o primeiro, obviamente, é o Jorge Jesus em 2019. E esses números estão pesando, mas ainda assim a diretoria resolveu apostar mais um pouco no Rogério Ceni. É isso, pessoal. Valeu, Eric. Eu sei que ficou todo mundo agora assim, agitado, eriçado para falar. Então eu vou fazer um intervalo, porque depois vocês voltam. Porque eu tenho... Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui, ó, é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar como usar os mesmos robôs que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet.